E aí, tudo certo? Vamos para o penúltimo vídeo. Precisei mudar aqui minha ambientação, mas seguimos o jogo. Então é o seguinte, ó, eu quero falar com você nesse nono vídeo sobre o fechamento da venda, que é uma das fases mais importantes e também mais temidas, né? Porque quando é que eu faço o fechamento? Quando é que eu faço essa chamada para conversão? Então, uma coisa que é importante você ter clareza é o princípio da consistência, né? As pessoas tendem a manter um comportamento que elas vêm mantendo ao longo de todo o processo de relacionamento com alguém. Então, o fechamento ele precisa acontecer de uma forma espelhada ao comportamento de compra do cérebro. O que isso quer dizer? O cérebro usa uma série de pequenos compromissos sequenciais para decidir uma compra cada vez maior. Então eu não pulo, né? Você não pula do primeiro para o 10º degrau. Você pula do 0 para o 1, do 1 para o 3, do 3 para o 7 e do 7 para o 10. E as pessoas gostam de agir de maneira condizente com as suas palavras. Ninguém gosta de ser taxado ou de ser apresentado como alguém que fala uma coisa e não faz, né? Ou fala, mas não faz. Então, encorajar o cliente a falar publicamente que ele vai comprar é um caminho seguro para a compra. Então, quando você estimula ele a falar assim, pô, se isso aqui for resolvido, se a solução atende esses requisitos, se a gente seguir por esse caminho e tiver tudo dentro do seu budget, você compraria? Sim. Pô, legal. Então agora a gente vai passar pelas evidências de que tudo isso que eu falei, que seriam condições, de fato acontece. Então a sugestão é você fazer pequenas perguntas que geram compromissos com o cliente. Então, por exemplo, você vai me avisar se alguma coisa mudar nesse processo? Você vai dar sequência nisso internamente e vai me notificar dos próximos passos? Você vai falar sim. Você vai falar assim. Então, tudo isso ajuda a criar um comportamento que vai ser útil para a gente lá na frente. E as pessoas ficam mais confiantes das suas decisões depois do compromisso que elas geram em tomar essas decisões. Porque os compromissos, eles mudam a crença que a gente tem da gente. Então, assim, quando eu falo que eu vou investir nisso e que eu vou dar sequência nisso e que isso aqui eu vou de fato tomar como uma prioridade na minha empresa, a chance de eu fazer isso é maior porque eu gosto de me ver como um cara que toma esse assunto como prioridade, eu tomo atitudes que são inovadoras, dou passos importantes na jornada da minha empresa. Então, quando eu estimulo você a falar isso verbalmente, você constrói uma imagem alternativa de você mesmo na cabeça e aí faz mais sentido para você seguir esses passos depois. E se o cliente só olha preço, o caminho é fazer com que ele tenha pequenos compromissos com a qualidade ao longo do processo. Então, assim, se você sabe que é uma pessoa que tende a brigar por preço, acha caro, você gradualmente vai fazendo ele verbalizar que ele é uma pessoa compromissada com resultado, que ele é uma pessoa compromissada com qualidade, que ele é uma pessoa que vê valor em uma entrega acima da média. Porque quando você lá na frente fizer a abordagem para o fechamento e ele fizer a objeção do preço, você lembra ele de todos os atributos que ele falou lá atrás que eram relevantes para ele e que ele já construiu na cabeça dele a imagem de que ele é alguém que valoriza isso, que vai ser mais fácil dele converter. Outro ponto importante do fechamento da venda, você ter testes de fechamento, porque o cérebro toma decisões contextuais. Então, o teste de envolvimento tem que vir antes do teste de compromisso. São esses dois aqui, ó, envolvimento e compromisso. O que eles significam? Você pode fazer o cliente se imaginar dono através de perguntas que são da segunda camada da cebola ali, que eu comentei, né? Que são as camadas de questionamento. Então, ó, como seria ser dono desse produto ou desse serviço? Você gostaria que a instalação fosse feita em um dia de semana ou em um final de semana? Dessas três opções, qual a melhor atenderia às suas necessidades? Você pagaria com cartão ou com boleto? Como você usaria esse produto? Tem, obviamente, aí todo o processo, né, do gatilho mental da imaginação, fazer a pessoa se imaginar utilizando, mas, de novo, isso aqui é um teste de envolvimento. Quando a pessoa naturalmente me dá respostas para essas perguntas, eu vejo que está construída na cabeça dela a ideia de comprar de mim. E ela começa a se imaginar como uma pessoa que já comprou de mim. E aí, por conta daquele receio e aversão à perda, a chance de ela tomar uma decisão que não está condizente com o que ela veio fazendo até aqui é menor. E o teste de compromisso é você pedir compromissos verbais de compra. Como, por exemplo, olha, baseado no que você falou, esse problema tem que ser resolvido rapidamente, certo? Ou você compraria algum produto sem esses diferenciais que eu falei?
Ou você está compromissado em resolver essas questões rapidamente, sabendo que você já sabe da nossa empresa, tem algum motivo para você não evoluir nesse processo? Então, tudo isso aqui, ó, são compromissos verbais que a pessoa vai criando com você e com ela, né? Tão importante quanto criar com você, ela criar com ela mesma, que vão facilitar o fechamento lá na frente. Então, o teste de envolvimento, que é esse aqui, ó, do como que você imaginaria, como que você faria, ele tem que vir antes do teste de compromisso, porque eu estar exposto a uma ideia muda como que eu reajo àquela ideia no futuro. Então, eu conseguir me imaginar utilizando o seu produto, pagando em cartão ou boleto, escolhendo os features do produto para atender a minha necessidade, muda como eu respondo a perguntas que pedem um compromisso verbal. Então, se eu peço um compromisso verbal logo de início, a chance da pessoa não dar esse compromisso, não dar espaço, é maior do que se eu fizer imaginar um pouco dela utilizando meus serviços, usufruindo, tendo benefício e depois fazer o compromisso verbal. E aí, como é que você lida quando a pessoa eventualmente dá respostas que não reforçam esses compromissos, né? Porque isso pode acontecer. Você pergunta alguma coisa e a pessoa não responde da forma que você imagina que seria ideal. Que aí, obviamente, são objeções. Você vai ter que entender por que ela não respondeu. Então, você tem que seguir o processo natural. Reconhecer a objeção, isolar a objeção, atender a objeção e fechar, né? Pedindo compromisso, teste de fechamento logo depois. Ou, se for um outro ponto, for uma resposta fraca, onde ela fala, acho que sim. Imagino que sim. Talvez. Então, quando ele diz isso, não é que ele está falando não. Né? Na verdade, ele tá no caminho do sim, mas ele está sem segurança. Está faltando algum atributo de segurança para que ele converta. E aí, qual que é o caminho? Peça para que eles expliquem a resposta, mas peça para que eles expliquem a seu favor. Por exemplo, você pede para que ele explique a resposta detalhando como que talvez esse produto poderia gerar mais valor para ele, considerando que lá atrás ele comentou comigo que tais atributos eram importantes para a linha de produção. Ou pedir para ele explicar a resposta, considerando que esse tipo de investimento é algo que já estava no planejamento do ano e que vai ser a principal área de avaliação da matriz global no ano que vem. Ou seja, você encaixa um pouco dos atributos que fazem sentido para você dentro da resposta que você pede para que ele apresente. Tá certo? E aí, por fim, quando fechar a compra? Quando que é o momento certo de você fechar a compra? Quando a equação da compra se confirmar. Estado emocional positivo e respostas aos 6 porquês. E aí você vai fazer as famosas afirmações de fechamento ou as perguntas de fechamento. Olha, então, aqui está o contrato, você pode assinar aqui, ou, bom, para começar então, vamos assinar aqui. Você não precisa fazer aquela pergunta formal, né? Pô, e aí, tá fechado? 100% fechado? Vamos em frente então, porque isso às vezes lembra a pessoa que ela está fazendo um compromisso com você. Isso pode ser uma objeção. Ou você pode fazer pergunta de fechamento, que é, bom, o próximo passo então seria o contrato, certo? Ou para quando que você quer a instalação? Ou quando que você quer começar o período teste que você tem direito? Todas essas são perguntas que praticamente, e em termos de percepção do cérebro, geram o mesmo resultado, que é iniciar o projeto, né, formalizar, mas elas talvez tenham um impacto menor, tenham uma pressão menor no cérebro. Beleza? E agora a gente vai para o nosso último vídeo, que são estratégias de apresentação baseadas em venda.